venha, minha querida, vamos conversar. Então, com a nossa linda bailarina querida Clarissa. Olá, Clarissa, boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo certo? Tá frio aí, né? Eu tô com uma manta nas pernas. Olha só, Curitiba, né? Sempre ganhando do frio de todas as outras cidades. É, Curitiba é especial. Nossa, agora tá sol, tá quente, mas de manhã tava muito frio. Tava gelado. Vamos aguentando nessa quarentena com friozinho até gostoso, né? Nossa, nem fale. Hum. Me diz uma coisa, Clá, como você está agora? Como você está? Está bem? Como é que está essa quarentena? Ai, olha, eu acho que tô levando da maneira que dá, assim, né? Uns dias eu tô bem, outros dias eu não quero fazer nada, fico irritada, mas eu acho que faz parte, né, de cada um. Eu demorei um tempo para entender isso que estava acontecendo e aí eu tentei fazer algumas definir, porque eu sou muito boa com rotina, assim, a minha rotina é muito estabelecida sempre, então eu comecei, essa semana eu vou fazer aula de balé, de yoga e vou fazer meus treinamentos de fisioterapia todos os dias. Aí, na outra semana, eu falava, não, essa semana eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, aí, no começo, assim, tiveram uns 2 dias que eu não fiz absolutamente nada, assim, eu não conseguia, parecia que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E agora eu tô melhor, assim, eu tô quase me acostumando com essa quarentena. Tive que comprar um linóleo. Olha só, gente, olha, ó, eu a primeira bailarina que eu escuto falar que teve que comprar um óleo, tenho certeza. Porque, olha, eu experimentei vários ambientes da minha casa, assim. Eu fiz Uhum. na sala de cima, que é maior, que tinha espaço, que eu podia me apoiar na janela para segurar, né? Fazer de barra. Daí ficou muito frio lá. Quando começou a ficar frio, ficou muito Da frio. janela. Daí eu vim aqui para baixo, mas aqui é ruim, porque daí não consigo segurar na janela, o chão também é liso. Daí, e o ambiente é muito grande, essa semana eu me mudei de volta para outro ambiente que é o quarto a gente usa de closet, então eu tirei tudo que tinha perto da janela, organizei tudo, porque lá o chão é de madeira, é mais quente, o quarto é menor, bate sol de manhã, que é quando a gente tem aula da companhia. Uhum. E só que daí é muito liso. Daí eu falei, não, agora eu vou ter que comprar. Então tá para chegar aí meu linóleo agora, porque tá fazendo muita diferença, assim. Então, Entendo. Entendo. É até sair da rotina do que você tinha, que era uma facilidade, né? E entrar na companhia, entrar lá no teatro, fazer aula e ir embora sem se preocupar, né? Caiu de paraquedas isso tudo pra gente e realmente ter que se acostumar. Eu tenho certeza que não foi difícil para você, porque o que eu te conheço de alguns carnavais atrás, você tem muita disciplina e parabéns, realmente querer comprar um linóleo para pôr em casa, são poucos bailarinos que fazem isso. Eu vi isso como uma maneira de o pessoal ganhar dinheiro, né? O linóleo e a barra. Tem gente que até barra tá comprando para pôr em sim. casa, né? Aham. E conta um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua história, se apresente para o pessoal. Eu sou Clarissa Capelari, né? Sou bailarina, atualmente estou bailarina do Teatro Guaíra. Eu sou formada na escola de danças do Teatro Guaíra. Fiz faculdade de dança, onde eu conheci a Lu. Depois fiz pós-graduação em ensino de arte. Dancei na Curitiba Companhia de Dança também. Participei de muitos festivais de dança. Eu dancei no Balé Guaíra antes. Daí, quando eu saí do Balé Guaíra, eu passei um tempo assim, meio que eu não sabia se eu ia parar de dançar, se eu ia só me dedicar à aula e Não se eu acredito. ia. Daí um amigo meu, Ayrton Rodrigues,
que eu sou gratíssima por tudo, me convidou e a gente fez trabalhos de solo e duo com a Patrícia Machado também. A gente viajou para vários festivais, participou de várias coisas que me deu aquele fogo da dança, assim, sabe? Eu já estava ficando muito triste, daí de repente a Nicole Vanoni me chamou, ela falou, putz, eu tenho essa ideia, quero montar essa companhia, que eu falei, meu, vamos, eu sou parceira, te apoio e te ajudo no que você precisar, né? Da Porque Curitiba Companhia de Dança. montar uma companhia de dança privada, assim, do zero, né? Aí eu ajudei ela, indiquei alguns nomes, desde bailarinos, de coreógrafos, e a Curitiba Companhia de Dança hoje, agora não por causa desse momento estranho, né? Mas ela viaja demais, assim. E eu lembro que a gente tinha turnês no interior que eram, assim, 12 cidades seguidas. Então, você Nossa, dançava um dia em uma, na manhã seguinte você pegava o ônibus, ia para outra cidade, entrava no dançava no hotel, mesmo dia. arrumava o palco e vamos lá. É que a E aí, Nicole tem uma visão empreendedora disso, né? Até porque ela abriu a escola dela lá em São José, ela tem uma visão empreendedora ela se especializou em fazer projetos, né? ela E aí, é quando ela muito resolveu produtora. abrir a companhia, ela já estava com tudo pronto, com tudo feito, né? Que era essa coisa de conseguir fazer os projetos. Ela chegou a vir em Foz também, num ano, acho que retrasado, ou no outro ano também, ela fez aula lá na escola. Inclusive, no outro ano, eu dei aula para a Companhia Curitiba de Dança aqui, que eles queriam se aquecer, arranjei escola para eles, foi super legal matar a saudade de quem estava ali. E realmente, você fazendo parte disso, hoje eu vejo que era uma companhia que já começou num outro nível, né? Sim. E que foi bom para você, para te dar esse boom, para te dar esse gás. Que bom que ela chegou e apareceu, porque você não pode parar, Clá. Você é excelente, você é linda, você é Ai, muito mas boa bailarina. é muito difícil ser bailarino no Brasil, né? Então, tem poucos espaços, você precisa querer muito, eu sempre tive muito suporte da minha família, do meu marido, Até então porque a sua irmã também dança, né? A Morgana também dança, né? minha irmã também é bailarina, meu irmão, ele ainda dança um pouco, assim, mas não dança profissionalmente. E, então, eu sempre tive esse suporte, né? Sou gratíssima por isso que meus pais, meu. E aí a gente. Aí não parei de dançar, falei, meu, vamos lá, né? Não parei, e aí em 2017 abri um concurso do Balé Teatro Guaíra, era um processo seletivo, aí me inscrevi, o processo, desde que abriu o processo até o dia da prova, eu acho que foram uns 2 meses, talvez. Então, nesses 2 meses, eu me preparei mais ainda do que eu já estava Claro, me com certeza. dedicando, porque eu tava em turnê. Eu estava em turnê com a Curitiba Companhia de Dança quando saiu o edital do Balé Guaíra. E aí, daí eu falei, ai, Nicole, eu vou dessa vez, vou fazer. E ela falou assim, olha, vai, eu sou muito grata. E as portas sempre vão estar abertas para você e eu sou muito grata e tô sempre. Ontem acompanhei uma live deles também, foi muito legal. Que legal, olha só que nível que você chega, né? Você estava ali com todas essas espetáculos, como você falou, 12 cidades seguidas, né? Se você não tivesse o mínimo de disciplina que eu conheço que você tem, a gente estaria ali num nível de performance alto, né? Que são 12 dias seguidos e dormir que não é na sua cama, estar ali com outras comida, horário de sono e tudo mais, a lesão ia chegar bem mais rápido do que um simples bailarino que não teria essa disciplina, né? Gente, vou contar uma história. Eu conheci a Clá quando a gente dançava na faculdade, né? Quando a gente fazia faculdade. E aí depois eu casei, fui embora, me mudei. Quando eu já estava morando aqui em Foz do Iguaçu, já estava com a minha filha, eu fui para Curitiba, eu estava com a parte da fisioterapia da dança bem ativa, fui para Curitiba na loja da Decathlon,
fui procurar alguns artefatos. E quem eu encontro lá? Clarissa Capelari comprando o quê, gente? Essa história eu conto assim para as pessoas que eu falo que eu já falava dela nas minhas aulas, né? E aí, depois dessa, mais uma história para contar. Eu encontro a Clarissa Capelari comprando um saco, uma sacola, para carregar o rolo de liberação miofascial dela para ela sair dançando com a companhia. Quem faz isso? Primeiro, qual bailarino que tem um rolo de liberação? Segundo, qual bailarino que se preocupa em colocar o rolo num saco específico para ela carregar, porque ela tem que levar o rolo junto com ela nos espetáculos, nas saídas, nas viagens. Então, aquilo para mim foi um marco da disciplina. Quando eu coloquei a propaganda hoje, eu falei assim, a bailarina mais disciplinada ever. E é isso que eu quero que você conte um pouquinho pra gente. Primeiro, qual é a motivação que você tira disso, mesmo com a inteligência racional que a gente tem, que se a gente se cuidar paralelamente, a gente vai ser um bom bailarino, vai ter melhor performance, vai diminuir a incidência de lesão. Mas a parte sentimental é que às vezes cai, né? A motivação disso sua qual é? Daí você conta tudo que você já fez. Ah, então, eu, de- quando eu decidi que eu queria ser bailarina mesmo, eu vi que eu precisava me preocupar mais com o meu corpo, que só eu ir fazer as aulas de balé, ensaiar, não era suficiente. Era suficiente talvez para o momento, mas como eu queria ter uma carreira mais longa possível, dançar bem, eu sabia que eu precisava ter essa disciplina, né? Então, hoje em dia eu faço yoga, eu tenho acompanhamento com uma fisioterapeuta, a Aline, ela está atendendo agora, por isso que ela não está assistindo, mas ela disse que vai ver depois. Eu tenho agora na quarentena todos os meus aparelhos que eu uso para fisioterapia, para manutenção do meu corpo, eu trouxe tudo para minha casa. Então aqui, tipo, você vai passando pela minha casa, tem uma prancha de equilíbrio, tem disco de equilíbrio, tem halter, tem rolinho para liberar a sola do pé, o meu rolo para liberar minha TheraBand, tem várias coisas, né? Então, tudo isso eu vi que era necessário para eu ter uma carreira boa, assim, de um tempo bom de carreira, porque é muito normal, assim, ver as... Eu vejo muito, assim, porque eu já tenho 35 anos e tem pessoas na minha companhia que têm 25. Então, eu vejo alguns desses bailarinos, quando são muito jovens, eles terminam o ensaio, eles querem ir embora, já querem fazer outra coisa e não tem essa preocupação, né? E desde que eu entendi que isso era muito importante para eu ter uma carreira grande eu digo de tempo, prolongada, eu vejo que eu falei, putz, eu preciso correr atrás. Eu preciso ter esse corpo fortalecido mesmo, porque tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, é que eu quero ter uma velhice saudável, né? E na dança, há muito tempo fazendo andeor, o quadril machuca e Sobrecarga. é um exercício nós somos atletas, né? O meu médico, que sempre cuida do meu pé, ele fala assim: vocês são atletas, então você não pode ir em qualquer médico, porque ele vai olhar, se ele olhar a tua ressonância, ele vai ficar desesperado. Mas eu Para tudo. ele fala assim: pega uma muleta. Mas é isso, então é tudo um cuidado, assim, né? Você tem que respeitar. Eu gosto muito de ouvir o meu corpo, então eu sempre sinto assim, tipo, hoje eu não tô bem, principalmente agora em casa, que a gente tá. O espaço não é o ideal, o chão não é o ideal, sabe? Nada quase é o O cuidado ideal. tem que ser redobrado. Então você tem que ter o cuidado dobrado, assim, né? Aí eu fico muito. Eu sou muito perfeccionista e às vezes isso é um grande defeito para mim, porque por exemplo, eu comprei o linóleo por causa disso, porque eu tava vendo que não tava do jeito que eu gostava, assim, sabe? Não tava fazendo como eu gostaria de fazer. Então, aí eu falei, putz, preciso dar um jeito nisso, né? Então,
É meio que isso. Eu acho que Pode a minha ser que busca desses exercícios, todos esses, eu faço natação também. Esqueci de falar, né? Porque agora que eu. Natação não tem o que fazer em casa, né? parou, acabou. Parou, parou. E daí eu faço natação também, eu busquei porque eu gosto muito de correr, eu faço corrida de rua, mas daí é muito impacto, então em épocas que eu tenho muito um espetáculo, eu não posso correr para melhorar o meu cardiorrespiratório, daí eu vou para natação, então eu gosto muito de mexer o corpo. Esses dias eu fiz uma aula de surf pela internet, foi muito engraçado. Eu, Olha eu só, coloquei o meu pet no chão e fazia os movimentos como se você estivesse na prancha. Eu adoro, que assim. Então, incrível, tudo que vocês que tiverem de incrível. novidade, pode me mandar. Olha só, gente, que legal. Ela tá falando que ela não para, né? Então, até a parte de cardiorrespiratório. A Tami Reis fez uma pergunta aqui. Por que não aderir à musculação para fortalecer a musculatura? Qual a sua visão sobre isso? Porque vejo muitos bailarinos fazendo só fisioterapia, mas poucos fazem musculação preventiva. Então, Tami, eu já fiz, olha, faz muito tempo, eu nem sei quanto tempo, deve fazer uns 10 anos, assim, que eu fui para academia fazer musculação. Eu nunca gostei, porque eu acho o meu corpo muda de uma forma que não é a forma que eu gosto dele esteticamente. E eu também, eu nunca tive a sorte de encontrar um instrutor que entendesse o lado da minha profissão. Porque quando você vai para academia, eles acham eles falam, nossa, que legal, então tá, vamos lá e te dão uns exercícios. Eu falo, olha, eu não posso aumentar medidas. Eu preciso só fortalecer, eu não preciso de muito peso, sabe? Então talvez seja um problema de eu nunca ter encontrado um lugar que entendesse que essa é a minha profissão, não é o meu hobby, é a minha profissão. A comida que eu como, as coisas que eu compro, é esse meu trabalho, né? Então eu precisava disso. Então talvez seja por eu não ter encontrado alguém legal, assim, né? Até agora, um amigo do meu esposo, ele é personal, aí eu conversei com ele, eu falei, olha, eu não sei o que fazer, porque eu não tô correndo, eu tô em casa e eu precisava, a musculatura tá diminuindo, porque eu fazia lá no teatro 6 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta. Aí, mais a natação, mais as corridas de rua, mais o yoga. E eu sinto muita falta disso. Então, aí ele falou assim: então vamos fazer. Eu vou fazer um treino para você fazer em casa mesmo, que use seu cardiorrespiratório, um treino funcional, assim, que é sem peso, só para você definir o teu corpo e para você manter. Eu falo assim, eu sinto muita falta de suar, né? Porque eu suo demais, a minha canela escorre dos ensaios, assim, é Seu impressionante. corpo precisa resfriar mais rápido, né? Não tem a ver Eu com a tô, parte. eu tô sentindo muito falta disso. Olha só, ela comentou aqui, ela concordou com você, né? Você acredita que faltam especialistas em bailarinos, né? Porque assim como tem preparação física para ginastas, precisamos ter para bailarinos, certo? Aí, Tami, eu vou puxar a sardinha aqui para o Bastidores Treinamento, tá? Que é da onde a gente está fazendo a live. Eu sou uma das sócias, né? Uma das donas do Bastidores, junto com a minha sócia Bárbara Pessalho. A Bárbara, ela é educadora física. Então, ela já era bailarina e se especializou em treinamento físico específico para bailarinos, ou seja, ela é personal trainer, né, educadora física, especialista em bailarinos. A gente sabe, eu não faço isso porque eu sou fisioterapeuta, mas a gente sabe com os estudos, assim como eu amo estudar, que como a Clarissa falou, dependendo do peso, dependendo da quantidade de repetição, dependendo da frequência que ela faz, ela vai ganhar, ela vai ter uma hipertrofia. Mas não necessariamente todo treino de musculação seja para hipertrofiar. Existe treino de musculação que você continua longilínea, como você é, e que você simplesmente não vai ganhar números de fibras, você não vai aumentar o tamanho do músculo, você vai aumentar tamanhos de sarcômeros, que é a unidade que faz a contração. Quando eu ganho sarcômeros, eu ganho força. Então, tem gente que só simplesmente ganha quantidade de fibras, e daí esse músculo ganha tamanho, e tem gente que continua com o mesmo tamanho, mas tem as unidades de sarcômero que ganha mais força. Então, os treinos realmente são diferentes. Uma pessoa que quer trabalhar
com aquela coisa da hipertrofia de fazer treino, né? É diferente de quem quer continuar simplesmente longilíneo, o ginasta, o bailarino, né? Então, existem esses profissionais dentro do bastidores, tanto é que os nossos licenciamentos são preparativos para os profissionais e a gente só tem educador físico e fisioterapeuta, só as duas profissões, para que eles trabalhem nisso. Ela comentou da fisioterapia preventiva, né? É claro, no caso, eu acho que o seu que eu te conheço, você faz exercícios que a fisioterapia dispõe, que é principalmente o Pilates solo, mas tudo voltado para a parte funcional. Alguém aqui comentou, deixa eu ver quem foi, o Thiago Ramalho. O PBT veio para suprir esse lado da musculação, é o Progressing Ballet Technique, né, da Marie Walton. Ela ainda continua sendo uma fisioterapia. Ela não é uma musculação, tanto é que todos os exercícios dela são com a carga do próprio corpo, não tem carga de um aparelho. Então, o PBT é como se fosse uma fisioterapia preventiva ou até mesmo uma fisioterapia de tratamento. Dá para se fazer muitos exercícios do PBT. Eu tive contato com o PBT em 2009, não, 2019, não, 2018. Meu Deus, que passo rápido. 2018 em São Paulo. Fiz o curso dela, foi incrível. E assim, realmente tem que ter muito preparo, tanto para fazer quanto para ensinar. Eu saí do dia da aula dela, claro, com dor na coluna, porque a minha hérnia gritou. Foi de cansaço, foi de fadiga, realmente é pesado. É claro que a gente passou por um treinamento, a gente ganhou todos os, né, os níveis que a gente tinha que trabalhar, a gente tinha que colocar isso no nosso corpo. Mas não, o PBT não substitui a musculação, porque justamente ele só trabalha com a carga do corpo. Você provavelmente faça isso, né? Claro, o trabalho que você faz com a TheraBand, com a mini band, com as bolinhas, seja com o trabalho do corpo. Você tem algum tipo de artifícios de carga, a tornozeleira ou até os halteres? Então, eu faço... Todos os exercícios que eu faço são de... Por exemplo, eu tive uma lesão no final de 2018, num espetáculo. Durante o espetáculo, eu fui descer de um salto, assim, com um rapaz, pisei no pé dele, virei, na hora achei que não fosse nada, entrei em férias e ficou tudo bem. Quando eu voltei, meu pé começou a incomodar, até que eu descobri que eu tinha fissurado um tendão, o que é, assim, grave, e tinha rompido o ligamento, estirado o ligamento, e aí, né, foi, assim, um momento bem ruim. E os dois médicos falaram, que são médicos de atleta, falaram: olha, eu vou te dar 6 meses para você fortalecer muito, você vai fazer, assim, se dedicar muito a isso, senão você vai ter que fazer uma cirurgia. E não é uma cirurgia por artroscopia, assim, que eu podia fazer nas férias. Seria uma cirurgia bem invasiva por causa do tendão, né? Então, nesses 6 meses, eu me dediquei, assim, muito, muito, tudo que eu podia, assim. A vovó da esquina falava que eu tinha que fazer tal coisa, tava eu fazendo. Tinha que tomar chá, não sei o quê, eu tomava. Eu fazia tudo, tudo, assim, mas... Olha, no resumo, no fim desses 6 meses, eu não precisei fazer. Foi um alívio, assim, imenso, imenso. E não... Eu tô super bem hoje em dia, não, e aí eu faço, só que o médico falou assim: olha, você não pode deixar de fazer esses exercícios. Para sempre. Assim, mesmo nas férias. Claro, nas férias eu fiz menos, mas eu levei. Tava eu lá na Colômbia, na praia, fazendo meia ponta a ponta, meia ponta com Com certeza, tenho certeza disso. E Ai, a aí, coisa do esposo. eu tenho uma condição genética que é de ter os ligamentos, eu não lembro exatamente o nome, mas eles são ligamentos frouxos, assim. Então, tipo, o meu Frouxidão ombro, ligamentar. frouxidão ligamentar, ele pouco sai do lugar. Então, eu tenho que fazer muito exercício de adução, abdução pro meu ombro. Eu Região. faço muito para os pés, pro tornozelo. Eu faço muito exercício de equilíbrio, né, propriocepção. Faço muito fortalecimento com a TheraBand. O cotovelo para cima, assim? Aquele Não, que tem. não, Não.
Não. Consegue encostar Mas o o meu dedão ombro, aqui? se você puxa assim, esse ele vai. Ele vai bem. Você tem o joelho para trás, hiperestendido? Muito, bom, até meus dedos são assim. Você com certeza consegue encostar a mão no chão. Então, além da frouxidão ligamentar, você tem aí a síndrome da hipermobilidade, que é a parte óssea mais solta. Então, imagina se você não se cuidasse, claro, se você É, não fosse super disciplinada, se você não fizesse tudo o que você faz, você teria torcido esse pé há muitos anos atrás, né? Que ao longo da tua carreira, que você começou novinha, né? Ao longo da sua carreira, na escola, do Guaíra, na faculdade, você teria se machucado antes, porque a frouxidão ligamentar e a hipermobilidade óssea traz uma característica maravilhosa para o balé, que é a facilidade para tudo, as pernas altas, a virilha solta, o tornozelo, que o pé é bonito, né? Tem aquela amplitude, mas ao mesmo tempo tem a insegurança das instabilidades. Né? Então, sim. se você não se Uhum. cuidasse realmente, você teria tido umas lesões aí mais graves ou até antes mesmo desse tempo, com Com certeza. essas duas situações corporais aí. E Então, eu o tenho certeza que você se recuperou rápido, porque você é muito. disciplinada. Esses 6 meses foi até muito para você. Mas, gente, é uma coisa que não só pela CLA ter essas duas situações corporais, todo mundo tem que se cuidar assim. Né? Então, alguns vão ter um pouquinho mais de trabalho, outros um pouquinho menos, ou o fato de ter que trabalhar, por exemplo, mobilidade para não ganhar uma tendinite, e junto com essa mobilidade, o fortalecimento igual. Né? Você disse que você rompeu o tendão, foi de Aquiles ou foi das laterais do pé? Não, foi o. Eu não lembro se o longo ou o curto, foi da lateral mesmo. Foi uma Entendi. fissura, assim. O médico, ele mostrou, assim, tem uma pequena fissura. Mas tá tudo sob controle, ainda bem. E você perguntou sobre os pesos. Eu tenho halter, tenho caneleira. Meu halter é de 2 quilos, pouquinho, assim. E a minha caneleira, eu tenho caneleira de 1 e de 2, que eu uso apenas para fazer exercícios para os internos da coxa. Legal. Porque só. E daí o halter para fazer alguns exercícios de braço, assim, né? Ainda mais para essa condição do meu ombro. Mas o resto eu faço tudo só com o peso do corpo e com as faixas, né? Com a A TheraBand. resistência das faixas, que já é uma carga, né? Sim, já é uma Deixa eu carga ver de aqui que a Tami colocou. Interessantíssimo, porque sou personal também e tenho buscado justamente essa preparação física preventiva para bailarinos, porque vejo que a físio abrange bastante, mas tem pouco preparo para os personagens. Na verdade, Tami, as duas coisas, tá? Tanto o personal quanto o fisioterapeuta são poucos que trabalham, né? O fisioterapeuta trabalha com a parte de tratamento, mas fala muito pouco em prevenção de lesão, que é justamente onde eu atuo hoje com a maioria dos meus pacientes, dos bailarinos que estão comigo. O personal, como ele tem essa característica de preparo físico, opa, segura! Não, Como o personal eu nunca usei esse tripé aqui, ele mexe as pernas, achando muito, muito diferente. Agora ficou. Como o personal tem essa característica de fortalecimento, a gente sabe que se chega um paciente, um bailarino para o personal é porque ele não tem lesão. Então, é uma musculatura preventiva, musculação preventiva, só que não normalmente levada para a parte funcional, né? O Bastidores tem um método de musculação preventiva funcional, justamente como se, por exemplo, eu fosse um personal, tivesse um boxeador. Eu ia fazer trabalho de resistência muscular com movimentos funcionais, que é o que ele faz lá no ringue dele. Então a gente faz isso com bastidores. Mas assim, concordo com você, que realmente tem poucos profissionais com essa especialização, essa especialidade. A Tami falou também, fora que o joelho poderia estar todo estragado também, por esticar bastante nas quintas posições. Quem tem hiperextensão de joelho sabe bem como é isso, né, Clá? Ah, eu dou aula particular para uma mulher que ela já tem 40 anos e ela não trabalha com dança, mas ela fez escola do Guaíra por um tempo e queria voltar a dançar. E eu estava conversando com ela esses dias justamente sobre isso, né? Como quando eu comecei o balé, os professores incentivavam você a esticar mesmo, tira o calcanhar do chão, assim, ficava lindo, fica uma linha bem bonita mesmo, realmente.
Só que não é nada funcional, porque quando você começa a fazer exercício de equilíbrio, de giro, muda muito o teu eixo. Então, hoje em dia, não se fala mais isso, né? Você não estica mais o joelho pensando em esticar o joelho para trás. Você estica Não, pensando em ir para cima. Você precisa ativar a musculatura, né? Então, eu justamente. lembro, eu estava conversando com ela, isso acho que foi antes de ontem, explicando sobre isso, né? E como a evolução da técnica é importante, né? Porque tem muitos bailarinos que têm problemas justamente por isso. E eu no começo aprendi assim, mas depois os professores lá no Guaíra, ainda na escola, já falavam, não estica tanto para trás, estica mais para cima, Olha que legal. porque é saudável, né? Sim, Você não, o que sim, para adianta quem ter tem uma bailarina hipertensão, que estica o joelho, tem uma perna assim, estica o joelho para trás só para tirar foto, porque carreira ela não vai ter, exatamente. que o joelho é. A Rosimara, Eu exatamente, a aprendi, Rosimara foi né? uma. Que legal, que bom, né, ter essa visão. Mas é difícil, como você falou, de antigamente, né? E eu tenho justamente o oposto, eu tenho os joelhos ao contrário, eu não tenho hiperextensão, eu tenho o joelho flexo e para piorar eu tenho joelho varo, né? Que tem justamente aquela perna de alicate. Se eu colocar em primeira posição, meu alicate fica aparente e meu joelho não estica. Então, antigamente, eu tinha mais ainda a insistência dos professores que eu tinha que apertar um joelho contra o outro. Apertar o É. joelho contra o outro. Uns 3, 4 anos de dança, eu tirava um GT, por exemplo, doía muito meu joelho, doía muito. Então, quando eu dancei na Espanha, é que eu tive, como vocês têm no trabalho de uma grande companhia, um trabalho semanal. Então, a gente tinha preparo físico, aula e ensaio. E aí eu consegui mudar a linha do meu joelho de um alicate para um joelho encostado sem fazer grandes esforços. Então, não precisava ter essa compressão, né? Imagina você tirar um joelho de uma posição, por exemplo, assim, que é flexo, e trazer para essa. É impossível, a gente vai acabar se machucando. Isso foi com o tempo, foi um ano de trabalho. Então, eu tinha 23 anos quando eu estava lá. E aí eu vim para o Brasil com essa consciência de que, como professor, eu tinha que mudar a minha forma de ensinar, e como pessoa profissional que eu queria ser, que daí surgiu, né, a ideia de fazer a fisioterapia, ensinar de outra forma, entender qual músculo faz esse processo, como faz esse processo. Não é mais empurra o bumbum para dentro, encosta o joelho no outro, né? Que é diferente. Olha só, quem que falou aqui, a Tami? Sim, e mesmo esticar para cima, ainda precisamos ter muita consciência de colocação de quadril, né? Porque já vi que tem muitas lesões de quadril em decorrência de um encaixe errado de andeor. É lesão de quadril, lesão de coluna, né? A retificação da coluna lombar, que deveria ser assim, daí pelo fato de encaixar. Nem fale. A Nadine entrou aqui na live agora, é uma professora de yoga aqui de Curitiba, e ela fazia yoga na minha turma e ela viu o quanto eu sofria com a lombar retificada. Meu Deus, até assim, até hoje, né? Que é uma coisa que se melhorar, vai melhorar isso aqui. Mas Exatamente. E é uma quem tem condição que é uma bailarinos condição que sofrem com essa retificação da lombar e com a cervical, né? Que a gente outra coisa que mudou a maneira de ser ensinada, que antes você ficava assim, né? Queria deixar a coluna reta e não existe é, isso. E não. eu tenho quase uma protusão discal baby na cervical, porque por causa disso, né? Você fica assim. De E tirar a curvatura. ano passado lá no Guaíra, na companhia, a gente dançou um balé que a gente dançava de cabelo solto e fazia muito movimento assim de jogar o cabelo para frente. Todas as mulheres tiveram um problema no pescoço, todas, porque fica o tempo todo assim e agora, meu, foi Agora tinha que terrível. soltar. É uma condição bem contrária, né? Essa coisa da coluna retificada, da lombar retificada principalmente, traz como se fosse uma falta de mobilidade, né? E a lombar fica mais rígida, ela perde a mobilidade de todas as questões de direções, e é um impacto para sofrer ali, é 2 toques para ela tentar ganhar uma curvatura de novo e fazer uma protusão discal, né? Então, justamente por isso também que eu vim para o Brasil pensando, porque eu me machuquei lá na Espanha, olha só, ainda me cuidando lá, eu fiz uma protusão discal também, na época nível 1, hoje deve estar um nível 2,
decorrente da retificação lombar. Então, o ensino antigo realmente tinha um pouco dessa coisa de anti-anatômica mesmo, tem que ser daquele jeito e acabou, né? Que a quantidade era diferente da qualidade. Hoje a gente bem sabe que está bem diferente disso, mas ainda realmente tem uns professores ainda mais antigos, né, na questão do ensino e acha que não tem que mudar, que é aquela coisa do balé tradicional, do como é que é o balé raiz, né, não é o balé Nutella. Claro, você falou que você faz yoga, você se cuida aí com os teus aparatos em casa, você faz natação e a sua corrida. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua alimentação, porque eu também já pude acompanhar que você cuida pra caramba. Ah, que orgulho dessa menina, gente. Eu tenho muito orgulho de te conhecer. A alimentação sempre foi muito difícil para mim, porque eu não tenho um biotipo que é estreito, o meu quadril é largo, então, assim, se eu engordo 1 quilo, 2 quilos, ele vai direto para a perna e para o quadril. Então, sempre foi uma questão bem difícil para mim. Até hoje não é muito, eu me dou melhor, mas assim, é difícil eu estar na época que eu olho e falo assim, normalmente perto de temporadas, que é quando a gente está ralando muito, eu olho e falo assim, putz, tô gostando. Então, por exemplo, essa época agora de quarentena, o primeiro mês, acho, de quarentena, tava muito calor aqui em Curitiba, então eu tomava até sorvete e tal, mas aí chegou um Porque momento que você eu estava olhei numa fase de gasto grande, você podia repor isso de várias outras formas. A gordura do sorvete não ia te fazer mal, o açúcar também, até o carboidrato é bom. exato. Aí agora, daí chegou um momento que eu olhei e eu falei assim, opa, peraí, né? Não vai dar. E eu tenho uma nutricionista que me acompanha há muito tempo aqui em Curitiba. E ela. Só que ela tem um olhar muito tradicional, assim. Ela é bem tradicional da nutrição. E eu gosto muito de ir nas consultas com ela porque eu faço a bioimpedância, né? Tem aquela balança, então eu consigo comparar todo mês exatamente se eu perdi músculo, se eu ganhei, como que tá. Assim, para Para mim saber se é você bem está legal. no caminho certo ou no caminho. É muito legal Contra. que você recebe uma folha mostrando isso e para mim é muito, muito legal. Isso é muito, você vê ali o que aconteceu. Mas de um tempo para cá, eu tenho mudado muito minha alimentação. Eu me tornei vegetariana. Eu já não comia carne vermelha há um tempo e parei totalmente de comer carne em dezembro. Não sinto falta nenhuma, Que nenhuma. legal. E aí, quer ver, em 2018, talvez, eu conheci a terapia, a medicina ayurvédica, que é uma medicina indiana, e eles têm um olhar muito diferente que se aproximava muito do que eu acreditava, né? Então, eles fazem o terapeuta ayurvédico, ele te faz um exame no seu corpo, assim, desde a sua infância, como eram os seus costumes, assim, tudo. E é muito individual. Não é, eu gostei muito disso por isso, por ser muito individual. Eles não chegam e pegam aquela toque tua dieta. Não é isso. Aham. Eles chegam, eles entendem qual que é o seu, A qual a sua necessidade. regularidade do seu intestino, assim, assim, muito além. Então, eu gostei muito e eu faço pelo menos 2 vezes no ano, eu faço uma dieta chamada Antiama, que é uma dieta para limpar o seu intestino. Então, inclusive, essa semana eu vou fazer por 10 dias, comecei na segunda até na quarta-feira da semana que vem. É uma dieta para limpar bem o intestino, porque então você não pode comer vários alimentos que são de difícil digestão, porque essa dieta, o Ayurveda, ele é todo voltado para digestão. Então, eles falam Aham. que tudo que você não consegue digerir vira uma toxina no seu corpo, e não só de alimento.
Isso que é Que muito legal. legal. Eles não falam, não é só de alimento. Eles falam, putz, aconteceu alguma coisa que você está engasgado com alguém aqui, você não falou, isso vai te fazer mal. As coisas que você lê, as coisas que você ouve, que você assiste, eles falam disso tudo. Então, O eu tempo comecei todo. a fazer essa terapia e essa dieta, acompanhar mais, assim, né? Essa dieta a gente chama, que é para desintoxicar o intestino, eu faço umas 3 vezes no ano. Então, eu estava esperando chegar aquela vontade, né? Porque não adianta você simplesmente ir na nutricionista. Você tem que Sim. querer fazer, né? Então, eu precisei do meu tempo para entender isso. Aí eu falei, mãe, agora eu vou. Semana passada eu fiz a consulta com ela, eu falei, agora eu vou fazer sério. Então, é muito gostoso, assim, porque você sente o seu corpo leve. Eu tava com a sensação de corpo sujo, assim, sabe? E não era sujo Pesado. de limpeza, era um sujo interno. E é totalmente alimentação, né? E E aí você vê a eu. diferença do Ayurveda de uma semana para outra, né? Mesmo você não, mesmo é como você agora está a gente chama de detox, né? Uma palavra mais, a gente fala detox, mas o Ayurveda mesmo a alimentação, como eles falam, se você é fogo, você tem como tomar tal chá, comer alimento mais com líquido e tudo mais. Se você é mais terra, se você é mais ar. Então, aí, em uma semana de alimentação diferenciada, você já sente o resultado. Gente, é incrível, assim, se vocês têm um pouquinho Hoje, disso. hoje é o meu quarto dia e eu sinto muita diferença já. Eu No humor, sinto, no eu não sono. sinto a ansiedade que eu estava sentindo na hora de me alimentar. Ai, minha irmã entrou, Morgana, te amo. Ai, oi, Morgana, obrigada por ter entrado. Olha só que coincidência, ao mesmo tempo minha irmã também entrou, Marina Ai, do meu Mar. marido entrou, tá aqui no Oi, Debs. André, obrigada. Obrigada, Aninha, também por estar aqui. Que bacana. Mas é isso, assim, faz. Opa, cortou. Na sua alimentação, porque cada um funciona de um jeito e eu realmente com a Ayurveda eu me encontrei, porque é muito do que eu Bom, acredito, assim, sabe? Então tá me fazendo um bem imenso, eu me sinto bem menos ansiosa. O primeiro dia da dieta, que é um dia mais chato, que eu só podia tomar uma sopa, foi realmente chato, assim, porque você é acostumado a comer algumas coisas. Então o corpo você tem estabelece vícios, né, que dos todo alimentos. meio da tarde você vai comer uma torrada ou uma coisa assim. E não é que e a Não Ayurveda pode. não é isso, não é que você não possa comer. Agora, durante esses dias da limpeza, você não pode, mas depois você vai estar mais controlado, você vai se alimentar, eu gosto de pão de queijo, eu adoro, eu sou mais do salgado do que do doce, então, tipo, quando eu comer um pão de queijo, o que eu posso fazer para isso digerir melhor no meu corpo? Então eu vou tomar um chá disso aqui. O que não é restritivo, assim, tanto que Aham. tem muita gente que faz que não é vegetariana. A primeira vez que eu fiz em 2018, eu não era vegetariana. Nem lembro se foi 2018, acho que foi. Eu não era vegetariana. Eu não comia carne vermelha, mas eu comia outras carnes. Mas Ixi. eu acho que cada pessoa tem que entender assim o que faz sentido para si, né? Claro, mas é que você achou uma forma, sabendo que você estava procurando melhorar nisso, né? Então, a adesão ao tratamento, a forma de se alimentar, até a forma mais profunda mesmo, como ideologia de vida, foi mais fácil para você aderir, certo? Agora, realmente, às vezes, eu fui para o Ayurveda também, sabendo que era uma terapia que iria me ajudar. Então, como eu comentei, na primeira semana de mudança que eu fiz, eu senti muita diferença. Como você falou, o humor, no sono, na disposição, meu corpo não ficou mais pesado, eu levantava feliz. Bom dia! Era diferente, né? Até a Muito forma de ver as situações da sua vida, você já não era tão irritada, sua visão de dentro para fora era mais feliz, era mais alegre, era intenso. Então, realmente, mas tem que ter uma adesão. Se você, uma pessoa cética vai lá, realmente é diferente, não vai ter tantos benefícios ou
É diferença de um momento para o outro, tá? Às vezes nem vai sentir isso. Mas você, claro, você tem uma consciência corporal gigantesca, assim. Então, um pouquinho do que o teu corpo muda, mesmo internamente, mesmo mentalmente, você enxerga isso, porque você tem essa consciência. E você teve alguma forma de outras pessoas ao redor, assim, de olhar e falar assim, nossa, como você tá mais bonita, nossa, sua bochecha tá mais rosada, ah, você tá diferente. Sim, a primeira vez que eu fiz, algumas pessoas sabiam, outras mais próximos a mim sabiam e outros não. E a diferença, além de eu aparentar estar mais tranquila, foi visivelmente no corpo, né? Porque assim, em uma semana você dá uma baita de uma enxugada, porque tudo que tá te fazendo mal da tua alimentação, que você tá condicionada a comer, tudo sai, né? Sim. Então, é visível, assim. Então, claro, você não é o objetivo dessa dieta anti-ama não é fazer emagrecer. Não é esse o Uhum. objetivo, mas isso acontece. Então, isso a primeira vez que eu fiz, várias pessoas falaram assim, nossa, o que você está fazendo? Tal, né? Que Oi, legal. Miriam. Miriam. Ó, que legal. Então, olha só, gente, bailarina completa, né? Além da técnica, além da vivência da Clá, da consciência corporal, ela se cuida na alimentação, ela se cuida na forma de exercícios, na parte cardiorrespiratória, ela corre, tudo que a gente puder fazer, e como ela falou, o corpo dela é o instrumento de trabalho dela, né? Assim como o ator, a atriz vai cuidar dos dentes, vai cuidar da estética, do rosto, do corpo, né? A gente tem que pensar nisso mesmo. Eu, como sempre fui também disciplinada em muitas coisas, e é por isso até que eu tô hoje com a físio da dança, porque eu consigo falar e fazer, né? Faço o que eu falo e faço o que eu faço também, porque a gente, né, tem que ter essa disciplina para mostrar o quanto é importante. Eu sempre vi você como uma bailarina disciplinada. Eu comentava, né? Essa bailarina aqui, gente, eu tinha uma bailarina, uma colega que isso já sabe. Então, você eram os meus exemplos dentro de sala de aula, assim, mesmo você aí de longe, eu aqui. Mas eu queria que você tentasse, assim, resumir um pouquinho, porque a gente tem 6 minutinhos, resumir um pouquinho de como foi isso, de como você falou, né? Não a falar, eu tenho que me cuidar, eu sei que eu tenho que me cuidar, mas uma coisa mais profunda, assim, de repente até que a própria Ayurveda tenha te aberto a cabeça e falado, você consegue tudo isso porque você é assim, essa profissional maravilhosa. Como que você consegue? Nessa parte mais interna mesmo, de emoção, de pessoa. Só queria falar uma coisinha antes eu sou preocupada com a alimentação mesmo, mas eu gosto de comer coisas normais, assim, né? Então, eu não gosto muito de radicalizar isso, porque não acredito no radicalismo, não dá, não é bom, nunca é bom, porque se você para de comer uma coisa que você gosta muito, quando você volta, você vai voltar querendo muito mais. Então, E às vezes até uma o recurso de ficar na restrição, você fica irritada, você fica chateada. o negócio é o equilíbrio mesmo, né? E eu acho que eu acho que o mais importante, assim, que eu encontrei na minha vida para levar a minha carreira na boa é o equilíbrio. Assim, não nem de mais, nem de menos. É sempre o caminho do meio, né? Porque tanto assim, eu gosto muito de fazer exercícios, então às vezes chegava perto de alguma temporada. Normalmente perto das temporadas a gente está muito cansado, porque a gente ensaiou muito para aquela temporada, a gente tem muitos ensaios de palco. Aqui no teatro, os nossos ensaios de palco são à noite, então muda toda a rotina, porque a gente trabalha no teatro das 8h30 às 2h30. E daí, na semana seguinte, que a gente vai para o palco, a gente trabalha das 4 às 10 da noite. Então, Nossa. você tem que se adaptar, ter um equilíbrio mesmo, né? Uma adaptação do corpo e entender o que o teu corpo está precisando. Eu acho muito importante essa escuta do corpo, né? Tipo, meu, eu sei que eu quero correr, eu quero ir ali, eu adoro fazer, eu adoro endorfina. Só que por que eu vou fazer isso agora? Eu tenho uma temporada semana que vem.
Imagina se o meu músculo tá muito, já tá cansado, então eu dou esse tempo, sabe? Para Você todas está as dizendo atividades. tudo da forma racional. Tudo da forma É, racional. Você pensa, você sente o corpo, né? É parar para refletir, mas às vezes a gente não consegue trazer isso de dentro mesmo, essa coisa do pensar e do sentir o corpo. Então eu resumo, eu acho, eu creio que você realmente tem uma alma iluminada, uma cabeça iluminada, quem sabe até pela tua criação familiar, pela tua criação pai e mãe mesmo, relacionamento irmã, como sua irmã entrou, você saltitou de alegria, foi lindo isso, e eu ai, já, eu já, morro de saudades. eu já via Ela mora isso. fora, Tipo, minha irmã mora fora do Brasil, quem não sabe, né? Então eu tava ela tá sem morando ver onde, lá? há muito tempo e fui para Europa encontrar ela no Natal do ano passado. Então a gente mata a Aonde que saudade ela tá das. morando, claro. Ela mora na Bélgica. Ela dança no Royal Flanders, Olha que na Bélgica. legal. Que legal, aí, viu? Então, e tudo isso influencia também, né? Você ter a família que te apoiou e tudo mais. Então, às vezes a gente não consegue dizer, eu tirei forças disso. Não, eu tive um desenvolvimento pessoal porque eu sofri na vida. Não, eu acho que isso serve para isso porque meu pai falava para mim, eu tive alguém. Então, você não, nenhum momento mencionou isso. Então, eu tiro de lição isso que realmente é um ser iluminado, nasceu para dançar, nasceu para ser boa Não, bailarina. eu acho que assim, tem toda a disciplina que eu tenho. E eu poderia ser mais disciplinada ainda, mas eu tento, às vezes, puxar o freio, assim. Às vezes eu falo, não, eu vou fazer um desafio de 21 dias fazendo não sei o quê. Eu falo assim, ai, pra que fazer isso agora? Imagina, você tá trancada em casa, já tá, né, chateada. Mas eu acho que eu busco muito, tipo, ó, o livro que eu tô lendo agora. Eu gosto muito de ler, de entender o corpo, assim. Eu gosto muito de não só de entender o corpo, né? De entender a mente e agregar coisas, né? Eu acho que isso é muito, muito importante na vida do bailarino, agregar informações, técnicas Conhecimento. novas, conhecimento, danças novas, modalidades, outros estilos. Isso é muito importante, mas o mais importante é Isso o também. é o respeito que você tem que ter pelo seu corpo. No yoga, a gente tem uma palavra que é a ahimsa, que significa não violência, né? E eu levo isso muito para tudo. Porque, assim, não é não violência com você, com o seu corpo. Tipo, aquilo tá te machucando, para que fazer isso fisicamente ou em palavras, assim, né? Porque tem palavras que te ferem igual como se alguém tivesse te dado um tapa na cara. Então, Uhum. acho que é muito importante esse conhecimento e esse respeito que a gente tem com o corpo, porque a única coisa que eu realmente tenho é o meu corpo, né? O resto, Sim, cuidar dele como você cuida realmente é um exemplo. Fiquei muito feliz de ter você aqui hoje. Tinha visto a sua live com o pessoal da da Quarentena em Petipa. Movimento, da Petipá, isso. Então, era justamente isso, sobre isso que eu queria falar, até porque, de coração, assim, você realmente é um exemplo para mim, das minhas colegas e tudo mais. Eu não segui carreira de bailarina nesse nível, porque realmente o meu corpo não respondia, e eu não tinha esse equilíbrio. Nem mental, nem saúde física. Então, os meus caminhos dancei bastante, dancei até os 29, e o meu caminho foi assim bastante árduo também, meu corpinho sofria. Mas eu dizia, eu gostava do balé, o balé não gostava de mim. Então, assim, eu sei o quanto é importante ter essa disciplina, por isso eu te admiro muito. Quero agradecer o seu tempo, o seu movimento, o seu exemplo de vida, deixar aqui essa alma iluminada pra gente. Estou muito Obrigada. feliz mesmo. Muito Eu obrigada. também. Fico até Colocar emocionada. colocar você lá em cima mesmo, que você merece, né? Eu acho que essa coisa da gente elogiar o outro, que venha sempre de coração, mas você aqui comigo, outro dia você me mandou mensagem, falou do seu pai e tudo mais, fiquei super feliz, assim, por você confiar isso a mim também, né? Então, de coração, claro, parabéns de novo, parabéns, continue, leve isso, perdure, tenha filhos, crie seus filhos assim, com essa mentalidade, com essa cabeça. André, cuida dessa tesouro, André, por favor. Certeza.
Eu, obrigada, eu agradeço imensamente, assim, por, por poder abrir esse espaço para eu compartilhar um pouco da minha rotina, assim, eu gosto muito, gostava muito das pessoas que já tinham passado por essa minha profissão, me dando dicas e falando um pouco como era e o que eu podia fazer. Então, eu gosto muito de poder falar sobre isso e se alguém quiser, eu sou completamente aberta, sou disponível, é só me mandar uma mensagem aí pelo Instagram ou pelo Facebook, pedir meu contato para a Lu, pode pegar meu WhatsApp até, que a gente bate um papo, a gente pode conversar, eu posso dar dicas e é isso. Legal, Clá. Obrigada, obrigada pela disponibilidade. Eu espero que um dia você também possa passar isso para frente como prof, como educadora ou como responsável desse comando para o corpinho, né? E estamos junto Sim. aqui. Se precisar, também eu estou aqui, você sabe disso. Pode deixar, Lu. Muito obrigada a todos. Muito, muito, muito obrigada. E Obrigada a nos vemos. você. Uma beijoca. Um lindo restinho de semana. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.